Boa noite a todos, vamos sentar, fique à vontade, vocês estão em casa em o nome do Senhor Jesus, bem como você que está agora nos acompanhando pela internet, sinta-se em casa, sua casa é a extensão desse lugar. Obrigado, Jesus, glorioso Rei dos Reis, que nesta noite, Pai, mais uma vez eu peço a Ti que o Senhor venha derramar sobre o meu ser a inspiração do alto dos céus, Pai, usando-me como instrumento em Tuas mãos para derramar sobre o Teu povo, todos aqueles que estão sedentos, meu Pai, a palavra da vida, que possamos receber do Senhor tudo que o Senhor tem proposto para nós nesta noite, e que possamos sair daqui, Senhor meu Deus, certos de que um Deus vivo nós temos, hoje, amanhã e para todos sempre, em o nome de Jesus. Povo de Deus, nós estamos numa campanha gloriosa, buscando pelas nossas famílias. Não será diferente nesta noite, nós vamos buscar um pouco mais de entendimento como vencer as forças do inferno que atacam a nossa casa, que atacam os nossos familiares, que atacam o nosso casamento, os nossos filhos. Nós precisamos aprender com Cristo Jesus como combater as forças do inferno, como combater a obra de Satanás que está destruindo famílias inteiras todos os dias, de geração em geração. Geração em geração. Família é um nome que poucos conhecem das gerações de hoje, os mais novos, já não se fala muito esse nome, família não se pronuncia mais tanto isso, é poucos filhos que dizem assim, eu tenho uma família, eu amo minha família, eu quero o melhor para a minha família, eu amo o meu pai, eu amo a minha mãe. Pouco se ouve falar isso hoje. Os filhos normalmente têm vergonha de falar que amam seus pais. Sabe, muitas pessoas falam assim, mas meus filhos me amam. Eu tenho falado para os meus filhos, vocês me amam? Sim, pai, nós te amamos. Então, cuide-se por causa do seu pai e da sua mãe, então. Porque se você sofrer, meu filho, se você sofrer, minha filha, certamente você estará trazendo sofrimento para os seus pais. Então, cuide-se. Afaste-se das coisas que não são de Deus, fique com as coisas de Deus. E nesta noite nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso, e para que possamos ter uma família abençoada, para que possamos ter uma família no caminho do Senhor, para que possamos ter uma família segundo a vontade de Deus, precisamos começar a ouvir o que está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 26, diz assim: no temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. A Bíblia declara que temendo a Deus, nós vamos ter um apoio, e esse apoio vem de Deus, e então encontraremos segurança para a nossa família. Deus nos apoia, Deus quer o melhor para nós. Meu amigo, aquele homem, aquela mulher, aquele pai, aquela mãe que teme a Deus, ele tem a certeza de que ele e a sua casa vai servir o Senhor. Essa certeza é algo aqui dentro do coração. Por mais que alguém queira arrancar de você, isso está firmado no seu coração. Eu quero que você entenda uma coisa, um segredo que Deus revelou para mim e acontece comigo. E aquele que está ouvindo estas palavras, que também teve esse encontro glorioso com o Senhor, vai afirmar que é verdade. O milagre do Deus vivo nesta terra, um dos grandes milagres, é Ele pôr dentro de você a certeza de que você vai ser vencedor. Em qualquer situação, é algo que ninguém arranca. Cristo me ensinou isso. Como Ele me ensinou? Foram na cruz, pregaram-o, machucaram-o, ofenderam ele, judiaram dele, mas aquela certeza que ele tinha no coração, ninguém tirou. Ninguém tirou. Em qualquer situação, a Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores. Não confunda as coisas. Eu sou servo do Senhor, alguém entrou na minha casa, tomou algo de mim, alguém fez isso, alguém tocou em mim, fez aquilo, porque na Bíblia diz que o diabo não pode tocar nos filhos de Deus. É verdade, mas preste atenção,
Deus não é pai de carne, Deus é pai de espíritos. E mesmo que arranquem tudo do homem que é nascido do Espírito Santo, mas na alma, no espírito, o inimigo não toca, ele tem certeza da vitória. Pode arrancar tudo dele, mas nele, o inimigo não toca. Ele continua firme, ele continua reto, ele continua com a certeza. E assim também, quando vem a força do inferno sobre os filhos, sobre o casamento, aquele que é nascido do Espírito Santo, aquele que teme a Deus, aquele que entregou por completo a sua vida a Deus, esse é inabalável. Inabalável em qualquer situação. Amém, povo de Deus? Então nós temos que tomar posse nesta noite das nossas famílias. Pela fé, você toma posse da sua família pela fé em Cristo Jesus. Você precisa primeiro tomar posse em espírito. Você esposa, você esposo, você precisa tomar posse do seu casamento no espírito, depois materializa. O que é tomar posse do meu casamento, da minha família, da minha vida financeira no espírito? É você ter certeza de que em qualquer situação Deus está com você e vai te defender. Esta é a fé. Então o que é temer a Deus? Temer a Deus é simplesmente ouvir a palavra e praticá-la. Se eu sei que a Bíblia vem de Deus, que é a boca do próprio Deus aqui na terra, se eu sei que as Escrituras Sagradas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, então quando eu leio a Escritura, eu devo obedecê-las. Isto é temer a Deus. Se a Bíblia diz não minta, e você mente, você não teme a Deus. Se a Bíblia diz não destrua o seu corpo, pois você está destruindo o templo do Espírito Santo, então você começa a partir para os vícios do fumo, do álcool e tantas outras coisas, ou mesmo fazendo coisas que estragam o seu corpo, você não teme a Deus. Você está estragando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Isso é falta de temor. A pessoa que teme a Deus, ele diz, não, eu vou me guardar, eu vou me guardar. Por isso, a pessoa quando teme a Deus, ele traz segurança para a sua família. O jovem que conhece Deus, ele não traz aborrecimento para os pais. Porque ele diz, eu não vou fazer isso, porque eu vou guardar esse corpo para o santo Deus de Israel, para o Espírito Santo. Esse pai e essa mãe desse jovem, ou dessa jovem, já é feliz. Os jovens precisam conhecer isso. Isso precisa ser passado pelos pais, mas como os pais vão passar se eles também não conhecem? Então nós estamos aqui para buscar no Senhor o conhecimento, para podermos vencer as forças do inferno que atacam nossas famílias. Satanás tem entrado por várias vias em nossas casas, por vários caminhos, e nós precisamos ser espertos, fechar as brechas, fechar as portas para o inimigo e abrir para Deus. Por isso, temer a Deus é praticar esta palavra em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior dos que os que não creem. Se nós somos pessoas tementes a Deus e procuramos segurança, então em qualquer situação nós temos que observar o que Deus nos pede. E aqui Ele nos pede para cuidar dos nossos parentes, dos nossos familiares, especialmente os da sua própria família. Porque se não o fizermos, estamos negando a fé e somos pior do que aqueles que não creem. Compreende isso, povo de Deus? A oportunidade que nós estamos tendo de ouvir a palavra de Deus e orar pelos nossos familiares.
Nesta campanha, Deus nos deu a oportunidade de podermos nós nos ajoelharmos, nós clamarmos e praticarmos este versículo, pois quando nós entrarmos na presença do Deus vivo, o acusador não poderá falar: você não orou pelo seu familiar, você negou a fé. Conosco ele não vai poder falar. Por quê? Porque nós estamos orando pela nossa família. Amém? É por isso que eu tenho pedido insistentemente que as pessoas pudessem participar de todos os cultos desta campanha, por amor à sua própria família. Sua própria família. A grande maior parte do sofrimento de cada pessoa nesta terra é por ver um pai alcoólatra, uma mãe desiludida, filhos desviados para o caminho do mal, casamentos destruídos. Esse é o grande vilão que tem feito pessoas ficarem tristes, porque em suas famílias não conseguem ter harmonia, não conseguem sentir amor. E é justamente aí que Satanás tem atacado desde o início, desde lá de Adão e Eva. Se nós formos um pouco mais espertos e praticarmos a palavra temendo a Deus, nós vamos vencer as forças do inferno e teremos a família que Deus instituiu nesta terra, uma família abençoada. Nós vamos abrir um texto aqui agora, por favor, no Evangelho de João, capítulo 21, e usar esse texto para que nós possamos ter um pouco mais de olhos abertos. Como lutar, como trabalhar, como combater as forças do mal, o que fazer para frustrar os planos de Satanás, o que fazer para inibir a ação do mal nas nossas casas. Como Satanás tem trabalhado para destruir casamentos, destruir comunhão entre pais e filhos, dia e noite, trazendo contendas, discussões, ódio, raiva. Povo de Deus, nós abrimos o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 a 6. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar, nós também vamos pescar com você. Disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Povo de Deus, a situação do povo de Deus aqui na terra é justamente esta. Aqui diz que Pedro foi pescar, e a Bíblia também diz que Pedro era um pescador profissional. Saiu para buscar alimento, foi buscar aquilo que tanto ele necessitava. Eu vou pescar, eu preciso. Quando jogou a rede, não trouxe nada, não pegou nada, e era um pescador, com certeza um pescador profissional. Quando Jesus veio e deu a orientação, ele novamente, juntamente com seus companheiros, jogaram a rede como Jesus assim tinha determinado. Então trouxeram os peixes, e ainda muito mais do que eles podiam pensar. Você, esposo, no seu casamento, você tem jogado a sua rede e quer puxar essa rede, e cheia de amor, de ternura, de paz, de alegria, e não tem encontrado na sua casa. Você também, esposa, faz a sua parte,
Você tem tentado de todas as formas fazer com que seu casamento dê certo, fazer com que o inimigo não entre e não venha destruir a sua família. Você tem puxado a rede da sua vida. Como que você tem encontrado a sua rede cheia de amor, de paz, alegria e segurança, como diz a palavra, ou vazia disso tudo? Você, pai e mãe, quando joga a sua rede nos seus filhos, procurando um carinho, um afago, um respeito, você tem encontrado na sua rede um filho obediente? Raras famílias têm puxado a sua rede e têm encontrado aquilo que estão buscando. A grande maioria tem erguido as suas redes e recebido elas vazias. Quando a esposa joga a rede, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês, 6 meses, 12 meses, 5 anos, 10 anos, e sempre volta vazia, começa a ficar vazio o amor no coração também. Vem uma tristeza: o meu marido não me valoriza como deveria. Assim o marido pode falar da mesma forma, porque se você conversar com um casal separadamente, ele tem a versão dele e ela tem a versão dela. Normalmente isso acontece porque joga-se a rede sozinho. Porque se jogassem juntos, como Deus disse, agora vocês já não são mais 2, vocês são 1. Então a rede viria cheia. Assim como os filhos, porque quando ele e ela se entendem, são 2 em Cristo, que se torna um poder para derrubar as forças do inferno da sua casa, que vem para atrapalhar a vida dos seus filhos. Pedro jogou a rede e achou nada, não pescou nada. Assim também é no nosso trabalho. Você trabalha, e tem pego alguns peixes, mas quando você vê, já foi embora de novo, o devorador comeu. Jesus nos ensina aqui que devemos jogar a rede do lado direito. O lado direito, quem está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Se você quer ter sucesso no seu casamento, se você quer ter sucesso com seus filhos, se você quer ter sucesso no seu trabalho, se você quer ter sucesso nesta terra, você precisa jogar a rede sobre a palavra de Deus. Ela sim te orientará e te dará tudo o que você necessita para ser mais do que bem sucedido nesta terra, em todas as áreas. Mas compreenda, você precisa fazer as coisas, praticar no Espírito, porque se você for na letra, você não faz. Você precisa crer em Deus. A palavra de Deus funciona na sua vida, esposa, se você crer. Vai funcionar na sua vida, esposo, se você crer. E também na sua vida, pai e mãe. E também nas suas vidas, filhos, se vocês crerem. Porque sem fé é impossível. Pedro, quando ouviu a palavra do Senhor Jesus, ele lançou a rede do lado direito e logo trouxe a rede com muita fartura de tudo que ele precisava. Ele precisava de amor? Nela tinha. Ele precisava de paz? Nela tinha. Ele precisava de harmonia? Nela tinha. Ele precisava de força? Também tinha. Tinha coragem naquela rede. Tinha capacidade, sabedoria naquela rede, tudo que ele precisava para vencer nesta terra. Você, esposa, que não sabe mais o que fazer, você, marido, não sei mais para onde correr, pai e mãe, vocês estão desesperados, joga a rede na palavra de Deus, que você vai pescar a palavra exata para derrubar a força do inferno que está atrapalhando a sua família. Jogue na palavra do Senhor. Mas nem todos querem jogar. Por quê? Porque entendem de modo material, de modo natural, e não de modo sobrenatural.
de modo espiritual. Se você observar a Bíblia de modo natural, você simplesmente vai fechar e dizer: não faço. Meu marido não merece. Minha esposa não merece. Meus pais não merecem. Meus filhos não merecem. É o que nós vamos falar. Mas se você, usando a sabedoria do Deus vivo, jogar a rede na palavra, e por causa da palavra agir com temor, já não mais por causa do seu marido e nem esposa, nem filhos, nem pais, mas por causa do Senhor, você vai ter sucesso. É por isso que Jesus diz: ponho em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas eu vou acrescentar a vocês. O que é que Jesus diz ali? Ele nos chama a atenção para pôr em primeiro lugar a Escritura. Se vocês colocarem a Escritura em primeiro lugar, vocês vão ter sucesso. Preste atenção, por favor. Não escandalizem. Ouçam, meditem, por favor. Depois vocês vão ter o resultado. Efésios capítulo 5. Vamos aprender a jogar a rede do lado direito. O que é que Jesus quis dizer com esta palavra, com esta orientação? O que é que ele queria falar para Pedro e para os amigos de Pedro? Efésios capítulo 5, versículo 1. Diz assim: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Você ouviu isso? Você tem certeza que você ouviu isso? Mas você tem certeza absoluta? Vamos ler mais uma vez? Alguns aqui não. Você que está em casa, creio que você pegou. Presta atenção. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Como que você vê Deus? Um ser maldoso? Um ser odioso? Medroso? Covarde? Não, meu amigo. Procura saber como Deus é e viva como Ele. O segredo começa aí. Quer jogar a rede do lado direito? Procura saber como que Deus é. Deus também é a palavra. Procura conhecer a palavra de Deus. E então você vai ter sucesso, meu amigo e minha amiga, no seu casamento, no trato com seus filhos. Você quer esse sucesso? Preste atenção, versículo 2: que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. O que é que Deus nos pediu aqui? Que sejamos um sacrifício agradável a Deus. Isso é jogar a rede do lado direito. Você precisa ser agradável a quem? A Deus. Esposa, olha para mim, esposa. Você é marido. Você quer agradar a sua esposa? Você, esposa, quer agradar o seu esposo? Pais e mães, vocês querem agradar os seus filhos? Amém? Está certo. Agrade primeiro a Deus. Agradando a Deus, você está agradando a todos que são de Deus. Amém? Faça o que Deus te pede. Presta atenção. Vou repetir o versículo 2. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Ele deu a vida dele como sacrifício. Então sacrifique-se pela sua esposa, sacrifique-se pelo seu marido, dê a sua vida por ele, dê a sua vida por ela, dê a sua vida pelos seus filhos, dê a sua vida pelos seus pais,
Não vou partir pelo lado do vício ou das coisas que não pertencem a Deus, porque eu amo os meus pais. Isso é sacrifício pelos pais. Não vou desobedecer os meus pais, porque não quero vê-los tristes. Não quero ver minha mãe e meu pai no canto de parede ou lá no quarto chorando por causa de mim. Quero ver meu pai e minha mãe felizes por causa de mim. Amém? Amém? Assim, povo de Deus, na mesma página, no capítulo 4, versículo 25 a 27. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Presta atenção, o que o Senhor quer dizer aqui. Você ficou com raiva? Aconteceu alguma coisa que brotou aquela ira no seu coração? Não diz que não vai brotar, brota, mas não deixa anoitecer não. O que é anoitecer? Não deixa escurecer os seus olhos, porque então você não vai enxergar mais nada, e você está abrindo uma porta para o diabo entrar no seu coração, e dali para frente já não vai ser mais a sua boca, ou melhor, não vai ser mais você usando a sua boca, vai ser o espírito do inferno usando a sua boca e ofendendo qualquer pessoa que passa na sua frente. Então, antes que anoiteça, vá naquela pessoa, peça perdão, se você tiver que pedir perdão, reconcilie-se com essa pessoa, fala com ela, não deixa anoitecer não, porque anoiteceu, Satanás vai usar você, e vai causar uma grande confusão. Já vi casamentos sendo desfeitos, lá no cartório, lá no juiz, por causa de uma palavra mal interpretada. E então entrou o orgulho, Satanás dominou os dois, começaram a discussão, um jogando na cara do outro, e daqui a pouco criaram um ódio tão grande, que não tinha mais volta. Tem volta com Jesus, mas sem Jesus é separação. Então, antes que aquele mal cresça na sua casa, lembre-se das palavras do Senhor, jogue a rede do lado direito, vá diante da sua esposa, vá diante do seu marido, vá diante dos seus pais ou dos seus filhos, não importa, peça perdão, não deixa Satanás entrar na sua casa, não dê oportunidade ao diabo, feche a porta, seja um cristão esperto. Amém, povo de Deus? Por que é que Deus está pedindo essas coisas aqui? Porque Ele quer nossa obediência? Não, a obediência tem um segredo, por meio dela nós derrotamos Satanás. Ela é a grande ferramenta que Deus nos dá para vencer a força do inferno, obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus, nós temos autoridade para repreender a força do mal na nossa casa. Amém, povo de Deus? Amém. E assim, no capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz assim: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. É por causa de quem? De Cristo. Eu vou obedecer minha esposa porque ela é soberana. Eu vou obedecer meu marido porque ele é soberano. Não, meu amigo. Faça isso por causa de Cristo. É justamente aí que os casamentos têm sido desfeitos, porque ninguém quer dar o braço a torcer. Não, mas ele não merece, ela não merece, eu faço tudo, ele faz tudo, ela faz tudo, e não reconhece o que eu estou fazendo. Não faça por causa do outro, faça por causa de Cristo. Amém? Vou ser submisso ao meu marido por causa de Cristo. Então você já descansou nos pastos verdes que o seu pastor, Jesus Cristo, preparou para você. Compreende isso?
Vou cumprir o meu papel de esposa cristã, por causa de Cristo, não por causa do meu marido, que não reconhece o meu valor, por causa daquele que deu sangue na cruz por mim, já reconheceu. Compreende isso? Nós vamos derrotar o Satanás hoje. Ele não terá mais oportunidade para tentar nem eu, e nem você que está em casa. Eu tenho certeza. Povo de Deus, versículo 22, esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Por causa de quem? De Cristo. Nesse momento, muitos homens, há muitos anos, tomaram esta palavra e levaram as esposas numa obediência, colocando esta palavra na frente da esposa e dizendo: olha o que você tem que ser para mim. Muitos maridos obrigaram as esposas por causa da palavra. A palavra está certa. A palavra não é mentirosa, ela é verdade. Marido, você quer uma esposa obediente assim? Todos os maridos vão dizer: sim, nós queremos. Eu quero uma esposa assim, submissa, como a própria igreja de Cristo é submisso ao pastor chamado Jesus Cristo, ao Senhor dos Senhores. Eu quero a minha esposa assim. Você vai ter a sua esposa assim, se você for um marido segundo a vontade de Deus, que é mais ou menos assim, ou melhor, é assim: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas, rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Povo de Deus, para que isto funcione, para que a esposa possa ser submissa ao marido, de acordo com a vontade de Deus, e para que o marido ame a sua esposa como Deus instituiu, ambos precisam fazer a sua parte. Os dois precisam fazer a sua parte. Os dois. Se os dois fizerem a parte que está descrita na palavra, Satanás já perdeu. Você quer derrotar esse espírito do inferno na sua casa? Afastar esse espírito de confusão, de ódio, de raiva? Que os dois façam a sua parte. Aí vai levantar uma esposa que agora diz assim: pastor, eu faço a minha parte, mas ele não faz. Continue fazendo a sua parte, que Cristo vai te honrar. A mulher sábia edifica a sua casa. Normalmente, 98% dos casos, as mulheres começam primeiro. Deus tem um papel tão importante, mas tão fundamental na vida da mulher. Deus usa a mulher de tal maneira que por causa das mulheres, famílias estão de pé. Mulher, você tem um papel muito importante para Deus. Muitos casamentos foram salvos por causa da atitude de fé de muitas mulheres,
que entraram nas igrejas, que entregaram as suas vidas a Deus e começaram uma grande obra na sua casa. Você tem um papel muito importante, mulher. Por isso ele diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Isto é, a mulher que está em Cristo. Mulher, faça por causa de Cristo. Você vai ter sucesso. Amém. Satanás será derrotado na sua casa. Marido, você quer uma esposa assim? Seja o marido que Deus instituiu, que Deus revelou para você, que está nas escrituras que estão nas suas mãos. Sê tu essa bênção, e você vai ter sucesso. Assim no versículo 31, versículo 30, pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as escrituras sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Deus deixou tudo muito perfeito. Se cada um fizer a sua parte, Satanás, aquele espírito do inferno que vem atrapalhar o seu casamento, vai ter que sair. Amém, povo de Deus? Quando nós vamos à igreja, olha para mim, povo de Deus, temos um problema no nosso casamento. Você que está ouvindo em casa agora, se você tem esse problema, ou familiar de ordem com os filhos, e você vai à igreja, você quer buscar no Senhor Jesus, você quer a resposta de Jesus Cristo, a resposta é esta: está aqui. Que cada um de nós venha fazer a nossa parte, e Satanás é um derrotado, porque então você é praticante da palavra de Deus. Compreende isso, povo de Deus? Mas mulher, para que você tenha essa força, só em Cristo Jesus. Homem, para você ter essa força, só em Cristo Jesus. Só com Jesus você vai poder vencer isso. Vocês jovens que querem casar, tomem essa lição logo, desde já. Procure andar no conselho do Senhor desde já, e vocês terão sucesso. Compreende, jovens? Capítulo 6, versículo 1 a 4. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Diz mais, como dizem as escrituras: respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra. Isso é promessa de Deus. Pais, vocês querem esse respeito dos filhos? Para que os filhos possam respeitar os seus pais, os pais precisam andar no caminho do Senhor. Se o marido e a esposa cumprirem os seus papéis, os seus filhos já estão sendo educados no caminho do Senhor. Amém? Já estão andando no caminho do Senhor por causa do testemunho de vocês. Preste atenção. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Mas para que um pai possa educar o seu filho no caminho do Senhor Jesus, ele também precisa prestar culto a esse Deus. Pois como ele vai delegar uma ordem ou uma orientação ao seu filho, se ele mesmo não a cumpre? Amém, povo de Deus?
nós estamos aqui hoje para derrotar as forças do inferno que atrapalham a sua família, o seu casamento, o seu convívio familiar. Nós precisamos nos enquadrar em Cristo Jesus, construir uma casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, viver como Ele disse aqui na palavra hoje, com muita clareza: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Muitas pessoas estão preocupadas em saber quem é Satanás, abrem a internet, procuram marcas de veículos, de refrigerante, de calças, de camisas, de roupas, procuram saber o que foi apresentado a Satanás, porque isso é satânico, isso é satânico, isso é satânico, aquilo vem de Satanás, aquilo vem de Satanás. Passam horas na frente do computador. Você, crente, é você que está ouvindo esta palavra, você fica procurando saber quem é Satanás. Ocupe seu tempo em conhecer a Deus, e tudo dará certo na sua vida. As pessoas estão preocupadas em saber quem é o diabo. Procura saber quem é Deus. Se você souber quem é Deus, você vai viver de acordo como Ele vive, e então tudo será uma bênção na sua vida. Se você quer saber quem é Satanás, eu vou lhe dizer quem é Satanás. Ele é um derrotado. Há 2014 anos atrás, o meu Senhor Jesus o derrotou na cruz. Isso nós precisamos saber de Satanás, que ele é um derrotado. Então o povo de Deus, quando o pai, quando a mãe, quando o esposo, a esposa, quando os filhos, quando todo esse conjunto chamado família começa a conhecer as escrituras sagradas e a andar segundo o conselho do Senhor, as portas que estavam abertas para Satanás entrar, automaticamente são fechadas. Amém, povo de Deus? São lacradas. E então os problemas que você tem em casa, é você que tem os pequenininhos probleminhas na sua casa, suas discussões, suas dúvidas vão acabar. Acabe logo com isso, andando no conselho do Senhor. É assim que se repreende a força do inferno. É assim que se amarra a ação do mal nas nossas casas. É fazendo a vontade de Deus. Então Satanás não tem mais oportunidade para nos tentar. E então nós somos mais do que vencedores. Amém, povo de Deus? Assim, em Hebreus, povo de Deus, capítulo 11, um pouco adiante, Hebreus capítulo 11, versículo 7, nós vamos encontrar um homem que foi praticar a palavra de Deus, já era um servo glorioso de Deus, e quando recebeu a orientação de jogar a rede do lado direito, cada vez com mais certeza, jogou e teve sucesso. Hebreus capítulo 11, versículo 7, ouçam por favor: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer, e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca, em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Meu amigo e minha amiga, olha para mim. A palavra que chama a atenção aqui nesse versículo, nesse momento, é que Noé condenou o mundo. Vocês ouviram isso? Noé obedeceu a Deus, construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Olha para mim. Marido, esposa, pai, mãe, filhos, condena o mundo agora. Como eu vou fazer isso, homem de Deus? Não faça mais o que o mundo quer que você faça na sua casa. Faça o que Deus quer que você faça.
Esposa, faça exatamente aquilo que Deus disse para você. Marido, faça exatamente aquilo que Deus disse a você. Pais, façam aquilo que Deus tem dito a vocês. Filhos, obedeçam aquilo que Deus tem ordenado. Nesse momento vocês condenaram o mundo, isto é, vocês saíram da sabedoria do mundo para praticar a sabedoria de Deus. Então você vai ter sucesso. Talvez daqui 15 dias você vai chegar aqui e dizer assim: pastor, eu estou com um problema sério na minha casa, com meu marido, com meus filhos, estou com esse problema, com aquele. Lembre-se da palavra de hoje, pratica e esses problemas vão acabar. E você vai ter a paz que está descrita no Salmo 23, onde você vai simplesmente estar nos pastos verdes, onde o Senhor te levará às águas tranquilas. Pratica a palavra de Deus. Mas preste atenção, é um conjunto de pessoas, mas alguém tem que começar. Alguém tem que começar. Eu tenho visto pessoas começarem a agir a fé, e outros dizem assim: quem é ele? Ele é tão pequeno. Quem é ela? Ela nunca vai conseguir. Deus chama o mais fraco, torna ele forte, e por meio daquele, Deus salva uma família inteira. Creia nisso. Assim também, povo de Deus, por que é que Noé reuniu a família dele? Noé disse: eu vou construir uma barca. Noé disse: o Senhor vai trazer o dilúvio vai lavar toda a sujeira que tem ao nosso derredor, toda a perturbação, porque ali não tinha mais ninguém que praticava o bem. E Noé vivia no meio daquela vida triste, servindo Deus, mas ele olhava ao derredor, era só sofrimento, era só orgia, só vício, só coisa ruim. E Noé habitava no meio daquilo. Então Noé jogou a rede do lado direito, isto é, sobre a palavra de Deus, e disse: eu vou salvar a minha família em Cristo Jesus, com a palavra do meu Pai, do meu Senhor. Noé reuniu a família. Você que está aqui, comece a orar pela sua família, e nós estamos em oração. É por isso é tão importante essa campanha pelas nossas famílias, orar para que as nossas famílias despertem do sono, despertem do sono profundo, porque todos podem dizer que Jesus é o Senhor, mas o Senhor vai dizer no último dia para muitos: não conheço vocês. E nós que somos cristãos, não queremos de fato e de verdade que os nossos familiares não tenham o passaporte, isto é o bilhete, isto é o carimbo do Espírito Santo, e assim não possam entrar no reino eterno da glória. Nós queremos que os nossos filhos, nossos esposos, esposas, pais, parentes, recebam o carimbo do Espírito Santo, o selo que dá entrada no reino eterno. Isso é paz. Quando você sabe que a sua família está salva, isso é paz. Porque é que Deus instituiu a família, e por que a família tem tanto poder? Quando a família é unida, meu irmão, quando a família está em Cristo Jesus, Satanás é um derrotado. A família precisa se reunir, porque está dispersa, e você foi convocado por Deus para cumprir essa missão, reunir, amém, com o seu testemunho de vida. Olha só como isso é importante. Abram, por favor, Eclesiastes, depois de Provérbios, depois de Salmos, Eclesiastes capítulo 4, por favor. Versículo 9 a 12. Acompanhem, por favor. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, os dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho
como é que vai se esquentar? 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Você entendeu? Deus chamou você, mas não é para ser só você. Com seu testemunho de vida, é necessário que você toque no coração de mais um da sua família, para vocês serem 2. O plano de Deus é que pelo menos sejam 2. Porque aqui diz que uma corda com 3 cordões é difícil de arrebentar. Se você tem 2, vai acontecer o grande milagre na sua casa. Por isso, mãe, eu sei que você é mãe do seu filho, até porque foi gerado na sua barriga. E isso é indiscutível. Mas não basta simplesmente ele ser seu filho porque foi gerado de você. Mãe, você precisa ser amiga do seu filho. Filho, você precisa ser amigo do seu pai ou da sua mãe. Porque então são 2. Os casamentos não têm dado certo porque os 2 são só casados, não são amigos. Para um casamento dar certo, antes de qualquer coisa, os 2 precisam ser amigos. Porque a Bíblia diz que amigo não trai amigo. Porque se trair não é amigo. A partir do momento que ele e ela são amigos, então tem um amor de Deus. E aí, meu amigo, Jesus está ali. Não basta simplesmente chegar ao altar e dizer: homem de Deus, eu fui no cartório, já fizemos tudo o que tinha que ser feito no cartório diante dos homens, agora eu quero ir no altar. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre o meu casamento. Amém, o pastor está aqui em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele abençoa o seu casamento. Mas lembrem-se, vocês precisam ser amigos. Se vocês não forem amigos, não vai funcionar. Pais e filhos precisam ser amigos. A minha filha está aqui dentro. Há uns 5 anos atrás, o meu relacionamento com a minha filha era meio difícil. Foram muitas as vezes que eu soltei lágrimas escondido. Porque eu queria um abraço da minha filha. E ela não me dava. E ela está aqui. Ela não me abraçava e eu ficava muito triste com isso. Eu conversei com o meu Senhor sobre isso. Eu falei: Senhor, eu não aceito essa situação na minha casa. Na verdade, eu agradeço a minha filha por ela ter sido honesta. E o meu Senhor disse para mim: conquista a amizade da sua filha. Conquista. Batalha, meu filho. Ora, clama. Conquista a amizade da sua filha. Mas não é comprando presentinhos. É me servindo, meu filho. Hoje eu recebo o abraço da minha filha. Nós pais precisamos, antes de ser pais, temos que ser amigos dos filhos, e filhos amigos dos pais, porque então não vai haver traição. Sabe, povo de Deus, nós somos cristãos. Aí fora, aqueles que não servem esse Senhor dão gargalhadas. É crente, mas vive uma vida miserável. Esposa para um lado, esposo para o outro, filhos de um lado, pais de outro lado.
Eu creio na família cristã. É raro, mas eu creio. Eu creio. Então, meu amigo, uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. E confirmando esta palavra, nós vamos para Mateus, capítulo 18. Versículo 19 a 20. Eu afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Você entendeu agora? Por que é que você tem que ter amizade do seu esposo? Da sua esposa? A amizade dos seus pais? A amizade dos seus filhos? Porque precisa pelo menos 2. Para que Jesus esteja ali dentro daquela casa. E aí Satanás é um derrotado. Por isso que o marido e a esposa precisam servir o mesmo Senhor Jesus. Eu não estou proibindo de você casar com esse ou com aquele. Você pode casar com quem você quiser. Mas se não servirem o mesmo Senhor, certamente vai ter problemas na sua casa. Certamente vai ter sofrimento. E depois vem aquela angústia. E alguns não aguentam, vão para a separação. Por isso é necessário os 2 lutarem. Buscar esse Senhor. Por isso é tão necessário os pais darem suas vidas pelos seus próprios filhos, para que eles também possam ter seus casamentos em Cristo Jesus. Gente, não é casar crente com crente não, porque tem muito crente casado com crente separado. Não é dizer que é da mesma igreja que vai funcionar. É servindo o mesmo Senhor. O mesmo Senhor. Nós precisamos valorizar a nossa vida e valorizar a nossa família. Lutar contra essas forças do inferno que têm destruído famílias inteiras. Há muitos casais que não foram separados lá no cartório, mas estão separados dentro de casa. Podem até dormir na mesma cama, mas não vivem a mesma vida. Se odeiam. Não tem amor. Isso não é vida. Isso não é a vida que Jesus Cristo derramou sangue. Precisamos respeitar uns aos outros, como diz a palavra. Joga a rede do lado direito. Faça a vontade de Deus e tudo correrá bem para você. Creia nisso e você vai ter sucesso. Para finalizar, nós vamos abrir a Bíblia em Efésios mais uma vez, capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. Apóstolo Paulo já falava isso e eu falo a mesma coisa. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura
e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Jesus. Toda a honra e toda a glória somente a Ti, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Pai, a família é a instituição mais sagrada que o Senhor colocou nesta terra. Está deteriorada, meu Deus, pelos falsos ensinamentos da terra, pela mídia que tem atacado veementemente todos os dias em seus lares, por meios televisivos, Pai, e também pela tecnologia da internet. Sei que esses meios de comunicação, quando usados devidamente, só trazem benefícios para nós, mas o povo é fraco. O povo, meu Senhor, tem sofrido, porque, Senhor, meu Deus, não tem te conhecido. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu aqui hoje, de podermos ouvir a Tua voz. Ó Deus, entender o Teu querer. Hoje o Senhor falou conosco. Hoje o Senhor disse tudo aquilo que nós precisávamos ouvir, Pai. Que o Senhor possa afirmar em nossos corações, ó Santo Deus de Israel, a palavra que o Senhor trouxe aqui hoje. Que o Senhor possa nos fortalecer, fortalecer a Tua igreja, para que possa romper dia a dia, na submissão não a homens, mas a submissão ao Deus vivo que Tu és, Santo Deus de Israel. Te pedimos, por favor, nos ajude nesta caminhada, para que possamos de fato e de verdade dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém e graças a Deus. Obrigado, Jesus.